Vamos estar dando início à nossa oração, ao nosso culto. Hoje é um culto de agradecimento pela morte de Jesus, alguns milhares de anos ali atrás. E até hoje nós estamos aí pela graça, pela misericórdia dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar nossa súplica, nossa gratidão ao Senhor. Pai, que seja feita a vontade do coração do Senhor, traz sobre nós a tua graça, o teu poder. Derrama sobre nós, Senhor, a fidelidade, o amor e a compreensão. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, que não poupou a vida do seu único Filho por amor a nós. Foi derramado ali na cruz do Calvário o teu sangue carmesim, porque Ele nos ama. Ele quer ver nós sermos abençoados, lavados, remidos pelo teu sangue. Queremos nessa noite contemplar as maravilhas vindo da parte do Senhor. Pedindo, Senhor, que não só hoje nós precisamos, Senhor, de termos mais fé, buscar no Senhor a tua graça, o teu poder. Derrama, Senhor, sabedoria, graça e unção. Seja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Traz, Senhor, sobre nós a fortalecimento, a sabedoria, para que nós possamos dar início, Senhor, cada vez mais àquele que tem nos perseguido caindo por terra. E que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, termos a força de repreender, jogar por terra toda essa obra maligna que esse mundo tem oferecido. E que a mentira desse mundo caia por terra. E que a glória do Senhor derrama sobre nós. Venha, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoando. Trazendo visão espiritual para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ser mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 27. Hoje vamos dar graça somente a Deus. Anelo pela presença de Deus. É buscar nesse Deus maravilhoso. É entender o projeto desse Deus. Ó Senhor, é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos. Ele é que tropeça e cai. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemoriza ao meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar ao meu tempo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito de seu tabernáculo me escolherá. Ele levantar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. Do seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz, e eu clamo. Completaste de mim e respondeste-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua força. A face, não rejeita com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque em meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por veredas plenas, por causa dos que me espreitam. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, e os que o respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se
o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Santo Deus de Israel, Espírito Santo da verdade, derramai sobre nós a tua graça. Quero convidar vocês a nós louvar alguns hinos da harpa cristã, para nós estarmos dedicando o nosso louvor ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. O 15, da harpa cristã. Ó, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, aleluia. Foi ali na cruz que ele pagou um alto preço por mim e por você, para que nós possamos ter liberdade. Glória a Deus, aleluia. Da harpa cristã. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus recebemos vida e luz,
salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tem salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. É no sangue de Jesus Cristo que venceremos todos esses principados e potestades. Nós necessitamos do sangue do Cordeiro. O louvor número 3 da harpa cristã. Jesus comprou-me. Jesus comprou-me tudo aqui, palavras doces são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me da escravidão, a paz eu gozo por seu perdão. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Jesus comprou-me, eu fiquei pra sempre livre da dura lei. Agora espero até ele vir, a quem me leve ao seu porvir. Agora espero até ele vir, a quem me leve ao seu porvir. Ó, vinde amigos e junto a nós, ouvi depressa do céu a voz. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. Jesus comprou-me, ele dará lugar às mesas que esperam lá. Ouve o convite ao pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Ouve o convite ao pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Irmãos, se não for pela graça do próprio Deus, pela misericórdia desse Deus maravilhoso,
quem poderá subir aos céus, aonde está sentado à direita do Pai? Aquele que veio para nos convidar a arrepender dos pecados. Esse Jesus é maravilhoso, Ele tem nos buscado, Ele tem trazido a nós tudo aquilo que é agradável aos olhos e ao coração dele. Quero convidar a nossa presbítera Marli para vir dar uma saudação, fazer aquilo que o Senhor abençoa ela para fazer. Hoje vai ser a pastora Sara que vai ministrar. Eu estou passando por uma trombose na perna, então nós não vamos também pecar, né? Vamos estar debaixo da graça, esperando o Senhor nos abençoar cada vez mais. E a presbítera Marli está com a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso. E se nós crermos, Ele é Deus de nos abençoar. Basta nós buscar nele com fervor. Amém. Cumprimento a toda a igreja e a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler a importância da comunicação interna. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6,45. A comunicação não é apenas algo que acontece externamente entre você e as pessoas ao seu redor. Existe também uma comunicação interna, o que você diz para si mesmo, os pensamentos que alimenta e as verdades ou mentiras que acredita em seu coração. Essa comunicação interna influencia profundamente sua vida espiritual, emocional e até mesmo suas atitudes. O que está no seu coração e na sua mente reflete diretamente nas suas palavras e ações. Se estivermos constantemente alimentando-nos de dúvidas, medos e mentiras, nossa comunicação externa será marcada por negatividade e desânimo. Por outro lado, se nos enchemos da palavra de Deus, de suas promessas e do amor dele por nós, nossa fala e atitudes serão cheias de esperança e fé. Deus deseja que tenhamos uma comunicação interna saudável, baseada na verdade de sua palavra. Isso significa renovar nossa mente diariamente, escolhendo ouvir a voz de Deus acima das vozes do mundo ou das nossas próprias inseguranças. Quando nossa comunicação interna está alinhada com a verdade de Deus, nossa vida externa reflete paz, sabedoria e equilíbrio. Vamos ler a oração do dia. Senhor, ajuda-me a cuidar da minha comunicação interna, que meus pensamentos estejam cheios da sua verdade e da tua paz. Renova minha mente com a tua palavra e ensina-me a ouvir a tua voz acima de qualquer outra. Que minha vida reflita aquilo que o Senhor diz sobre mim. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor fique com todos. Amém. Convidar a pastora Sara hoje que vai nos dar a palavra, trazer a palavra, que Deus possa usar e que nós possamos entender o projeto do qual Deus está chamando. Amém. Paz do Senhor a todos que estão conosco. Paz seja com os presentes no físico e no virtual. E nós não poderíamos hoje deixar de reunir para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Hoje é celebrado a morte do Senhor Jesus, considerado a Sexta-feira Santa, onde aquele que veio ao mundo em carne e sangue se desfez da sua divindade, se fazendo homem, se morrendo,
do jeito que morreu por amor às nossas vidas. A gente sempre fala sobre isso, e quando a gente está na igreja, a gente pergunta, né, quem é que matou Jesus? E aí as pessoas sempre perguntam, era o pecado, o soldado romano, mas na realidade quem matou Jesus foi o amor de Deus pela vida do ser humano. Se Deus, a Bíblia fala que Ele amou, né, o mundo de tal maneira, que Ele deu o único filho que Ele tinha, para que se nós crêssemos nele, nós tivéssemos a salvação e a vida eterna. Glória a Deus. E hoje é um culto que a gente faz para cura, para libertação. E a gente tem sofrido algumas situações e ouvido falar de situações sobre a oração contrária. E é isso aí que a gente vai falar sobre isso e vocês vão estar entendendo por quê, principalmente no dia de hoje. O que é a oração contrária? Oração é o verbalizar, é o orar, é o falar, pedindo o mal de alguém. Isso é o contrário. É uma oração onde você vai pedir alguma coisa, né, o orar, para gerar uma ação que vai fazer um mal para alguém. E a Bíblia, que é o livro que nós seguimos, que é o livro que nós cremos, que é o livro que nós professamos a fé na Bíblia Sagrada, ela considera esse tipo de situação de oração contrária à vontade do Senhor como uma forma de maldição. Jesus, ele instruiu a gente para que nós pudéssemos amar e orar os nossos inimigos. E nós pudéssemos abençoar os que nos perseguem, tornando essa oração contrária à vontade do Senhor, né? Essa oração oposta ao amor cristão. Então, quando a gente passa às vezes por tribulação, às vezes a gente passa por alguma situação ruim, a gente fala, tem alguém fazendo oração contrária, muitas vezes a gente vai nas igrejas, a pessoa, né, tem revelado, fulano, você está passando por isso, que você está sofrendo aí a ação de oração contrária. E o que a gente faz? A gente às vezes guarda no nosso coração a vingança. A gente fala assim, Deus vai vingar por mim. Mas a maior vingança, hoje, fazendo essa leitura e pedindo oração, instrução do Espírito Santo, eu entendi. Muitas vezes o Luiz fala assim, vingança dessa pessoa que está fazendo mal para mim é ir para a casa de Deus e se render aos pés do Senhor. Nossa, eu achava estranho, né? Mas hoje eu entendi. Ele está certo. Mas não é uma vingança ruim. É uma vingança onde você vai orar pela pessoa, para que essa pessoa seja salva, que essa pessoa alcance salvação através de Jesus Cristo. A gente não deve deixar no nosso coração que seja motivado, né, por coisa ruim, por vingança ruim. Mas sim que a nossa vingança para aquele que nos deseja mal, seja essa pessoa conhecer Jesus Cristo, conhecer o amor dele, aceitar. E assim ela vai entender e se arrepender dos pecados e dos erros dela. Porque não adianta nada desejar mal para aquele que me fez o mal ou para aquele que me desejou mal. Às vezes o Senhor permite a gente passar por situações e a gente às vezes fala, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, mas não é. Ele permite para que aquilo seja para a glória dele. Para que às vezes uma alma seja alcançada, ou às vezes uma família inteira seja alcançada. A Bíblia nos ensina a abençoar e não amaldiçoar. Está lá em Romanos 12, 14. A Bíblia nos ensina a pedir proteção e não vingança. Então, quantas vezes a gente está sofrendo alguma coisa, igual o Luiz tem passado por diversos períodos de enfermidades, com infartos, com angioplastias, agora com essa trombose. E algumas pessoas falaram, né, sobre isso aí. Tem gente desejando o mal dele, tem gente desejando a morte. E o que a gente faz? A gente vai criar ódio no coração por essa pessoa? Não. A gente vai orar se protegendo, né? Nós vamos nos proteger
e não pedindo vingança para aquela pessoa. A gente pode orar sim por proteção contra as ameaças, mas não para prejudicar aquele que está desejando mal para a gente. Verdade, sim. A gente tem que se cobrir com a armadura do Senhor, com a armadura de Deus, como está lá em Efésios, mas jamais desejar o mal para aquela pessoa. Porque às vezes a gente fala assim, Deus vai fazer a justiça por mim. Sim, Deus é justo. Mas qual que é a justiça de Deus? Quando a gente recebe alguma coisa de mal? Porque a gente fecha o coração, a gente fala que Deus vai fazer a justiça desejando mal para o outro. Só que Deus não vai fazer isso. A gente tem que lembrar que nesse mundo a gente vai colher o que a gente plantar. Então, se alguém me desejou mal e eu desejar que o mal volta para a pessoa, eu estou plantando mal também. Então, por mais que alguém me deseje mal, eu tenho que plantar o bem. Por quê? Porque se eu plantar o bem vai voltar para mim. Né? A Bíblia fala sobre o amor ao pecador. Nós, como cristãos, seguidores de Cristo, nós devemos, assim como o próprio Deus, condenar o pecado, mas buscando a reconciliação com o pecador. Nós devemos odiar o ato ruim, mas orar por graça e por misericórdia para a vida que desejou mal para a gente. Assim a gente vai estar sendo usado pelo fruto do Espírito, fruto do Espírito Santo. Não são os frutos, né? Mas é o fruto, que é aquilo que o Espírito Santo vai estar dentro do meu coração. Então, quando alguém te desejar o mal, não deseje mal para aquela pessoa também não. Deseje bem, deseje que aquela pessoa possa encontrar Jesus na vida dela e se arrepender do erro dela e do pecado dela. A oração contrária, ela é movida pela nossa carne, pela vontade da nossa carne. E a gente tem que lutar contra a vontade da nossa carne. A gente tem que colocar em prática a obra que o Espírito Santo coloca em nós. Várias pessoas na Bíblia fizeram orações para o Senhor e foram atendidas. Como eu expliquei, a oração é aquela forma sincera, aquela conversa que você vai ter com Deus, né? De uma forma bem sincera daquilo que vem dentro do seu coração. E essas orações, elas podem ser divididas em súplica, tem oração de agradecimento, tem oração de ação de graças, tem oração de adoração a Deus, tem uma oração de confissão. Então a gente tem vários exemplos de oração na Bíblia. Ana orou suplicando, né, para Deus dar o filho para ela, mas ela fez alguma coisa em troca para isso. Jabes orou pedindo para Deus, né, o livramento do mal. Tem a oração de Jesus Cristo, ele nos ensinou, né, tem um modelo de oração mundialmente conhecido, que é a oração do Pai Nosso. Davi, quantas e quantas vezes Davi orou ao Senhor pedindo proteção, Davi orava agradecendo a Deus pelas vitórias. Então a oração, por pior que ela seja direcionada a você, a gente não deve pagar o nosso mal com o mal. A Bíblia fala que a gente deve pagar o mal, né, com o bem. Tem a oração de intercessão. São pessoas que têm uma intimidade maior com o Senhor, com o Espírito Santo, e eu sei que não é só um dom, é um requerimento de Deus na nossa vida, é a intercessão. A gente deve sim estar intercedendo um pela vida dos outros. Não é só no momento da dor, não é só no momento da aflição, não é só no momento da angústia, mas em todos os momentos, um tem que estar orando pelos outros. Pastor, estou doente, então vamos estar orando, intercedendo para Deus trazer a cura para ele. Uma irmã ali conseguiu comprar uma casa que ela tanto queria. Nossa, que alegria, vamos estar orando, agradecendo a Deus pela conquista dela. Então, em todas as circunstâncias da nossa vida, cada um de nós é intercessor, um da vida do outro. Não precisa ser só um cargo de intercessão na igreja, mas, né, esse grupo que tem nas igrejas de intercessão
São pessoas com mais responsabilidade, que eu digo, com mais comprometimento na palavra. Glória a Então, essas Deus. pessoas assim, formam um grupo de intercessão, porém, não significa que sejam só elas que possam estar exercendo esse favor, né, perante o Senhor. Como eu estava dizendo, alguns exemplos de oração poderosa na Bíblia, tem a oração de Ana, quando ela estava, né, no lamento e na angústia, resultou na dádiva do filho dela. A oração de Elias, quando ele clamou que a terra estava passando pela seca, né, com falta de chuva. Elias orou ao Senhor, levantou um clamor e veio a chuva. Jesus nos ensinou através da oração do Pai Nosso, que é um modelo de adoração, de petição. Se a gente estudar a oração do Pai Nosso, é uma oração fantástica, um modelo fantástico de oração, aliás. Ezequias também, quando ele se viu doente, né, ele orou ao Senhor e Deus ainda prolongou os dias de vida dele. E a palavra do Senhor também, ela nos ensina a como orar segundo a Bíblia, né? A gente vai estar, a Bíblia é o nosso manual de vida, nosso manual de conduta, e ela tem nos ensinado a orar com sinceridade, com fé, com perseverança, no nome de quem? Jesus. Muitas vezes a gente fala com o Senhor, fala com Deus, mas a gente não pede no nome do Senhor, não pede no nome de Jesus. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nem as nossas orações também não vão ao Senhor se não for através do nome de Jesus. Glória Ele a também Deus. fala que tudo que pedis ao Pai, pedi em meu nome, que Ele atenderá o desejo do seu coração. Aleluia. Né? A gente tem que orar com frequência. A gente não deve estipular. Eu sou obrigado a orar uma hora de joelho todos os dias. Mas a palavra do Senhor nos ensina a dizimar. Nos ensina a dizimar, não é só o dinheiro, não. O tempo da gente também deve ser dizimado assim. Um dia tem 24 horas. 10% das 24 horas seria 2 horas e 40. E a gente não faz isso. É difícil, muito difícil ver alguém que ora 2 horas e 40 por dia. E não é difícil, não. É difícil a gente ver, mas não é difícil de fazer. Sabe por quê? Porque você não tem que orar 2 horas e 40 seguido. A Bíblia não fala que a gente tem que orar seguido. A Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar. Então, no período de 24 horas, se eu conseguir orar pelo menos 2 horas e 40, não precisa ser ininterruptas, mas orar sem cessar. No dia a gente ora mais que 2 horas e 40 do nosso tempo. A Bíblia também nos ensina, né, fazer a intercessão, como eu já expliquei, conforme 1 Samuel 12:23. E a gente tem que orar com confiança. A gente tem que pedir com confiança na generosidade de Deus. Tiago 1:5 nos diz isso. Deus é generoso conosco. E às vezes Ele pode dar muito mais do que aquilo que a gente pede. Muito mais. Ele tem o melhor para nós. A palavra também nos garante que se a gente for obediente ao Senhor, cumprindo alguns não, os mandamentos dele, nós vamos estar vivendo aqui nessa terra o melhor que essa terra pode oferecer. Na oração que Jesus ensinou, eu vou fazer um parênteses aqui, que é a oração do Pai Nosso, né, vulgarmente chamada de oração do Pai Nosso. Onde essa oração diz assim, voltando à palavra da oração contrária: perdoai as minhas ofensas ou as minhas dívidas, né? Assim como eu tenho perdoado. E muitas vezes a gente ora da boca para fora. Porque na realidade a gente quer que Deus se vingue por nós, mas nós não queremos estar com o coração quebrantado para ter o perdão, para perdoar. E às vezes a gente pode até perdoar aquele que nos feriu, mas muitas vezes a gente não se perdoa. E é uma parte assim difícil eu liberar perdão para mim mesmo. Muitas vezes eu me condeno quando eu faço alguma coisa
né, que eu sei que não agrada ao Senhor, ou que machuca outra pessoa, mas eu às vezes eu posso até tentar liberar um perdão da outra pessoa. Só que se eu não me perdoar, como é que eu vou perdoar os outros? A gente dá aquilo que a gente não tem. A gente não tem condição de dar para alguém aquilo que a gente não tem. Como é que eu falo assim, eu vou amar o meu próximo se eu não vou me amar? É sacrifício de todo que a gente faz aqui nessa terra. E o amar a gente não significa que a gente tem que ser esbanjador, ser o estrelinha, não significa que eu tenho que aparecer muito, pelo contrário. Quando eu falo que eu me amo, eu tenho que suportar, eu tenho que renunciar, eu tenho que obedecer. Isso sim é amor. Porque como é que eu vou dizer para o meu esposo, olha Luiz, eu te amo, mas eu não vou me amar. Eu vou querer ser acima de você. Então isso não é uma forma de amor, né? Quando a expressão-chave para a gente desfazer a oração contrária, que é a oração contrária à vontade do Senhor, é essa. É a gente perdoar aquela pessoa que tem ofendido a gente, aquela pessoa que está deixando a desejar, né, vamos assim dizer, com aquilo que o Senhor nos ensinou. Jesus, ele deixou 2 mandamentos na Bíblia. 2 mandamentos principais, que é amor e perdão. Por quê? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a si mesmo. Se eu me amo, eu não vou matar, eu não vou cometer suicídio, então não vou querer matar alguém. Se eu me amo, eu não vou querer usurpar uma posição, um cargo, uma coisa de outra pessoa para mim. Por quê? Porque eu não vou querer que a pessoa faça isso também de mim. Eu não vou querer ter desejos das coisas alheias. Por quê? Porque eu também não vou querer que as pessoas desejem o que eu tenho, né? Então, se a gente for analisar friamente a palavra de amor e de perdão, esses 2 mandamentos, a gente vai conseguir sim quebrar toda a oração contrária à vontade do Senhor. A oração contrária, igual eu já avisei, é a oração da carne. Não é a oração que vem de Deus. A oração que vem de Deus, ela é aquela oração que você vai desejar, não digo a vitória para o seu inimigo, mas desejar para o seu inimigo, reconheça o erro dele, arrependa dos seus erros, dos seus pecados, né, e volte ou aceite o caminho do Senhor. Glória a Deus. Por isso quebra toda oração contrária e orar para aqueles que te ofenderam e reconhecer os seus erros, arrependendo e voltando para o Senhor. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou passar aqui para o pastor Luiz. Hoje a gente não vai fazer um culto extenso, vamos fazer só essa palavra objetiva, até mesmo porque, por questão de saúde do pastor Luiz, a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria e discernimento, né? A gente não vai dizer cumprir o horário do homem, mas está cumprindo o horário do Senhor. Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou e nos abençoou. Não é muito orar, muito gritar, que nós vamos alcançar os objetivos com Deus. O importante é você tirar o tempo para verdadeiramente falar com o Senhor. E eu queria e quero falar com vocês Sexta-feira Santa. Muita gente, como eu fui ensinado pela minha avó, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, quando entrava na quarta-feira de cinza, nós tínhamos que cobrir as imagens, porque entramos num tempo de peregrinação, entramos num tempo de lutas. E quando era na quinta-feira santa, a gente não penteava o cabelo, a gente não mexia com animais, a gente tinha que ficar em santidade e na sexta-feira jejuar.
O que eu fui ensinado a jejuar? E hoje eu percebo, quando eu leio a palavra do Senhor, eu percebo que a pessoa também não sabia o que era jejum. Jejuar para ela era ficar sem comer, ou comer aquilo que a gente não gostava. E quando vinha para mim comer chuchu, a gente já comia chuchu o ano todinho. Quando era para comer chuchu, eu falei, isso não é jejum, isso aí já é uma maldição. Hoje não, o jejum para mim é levantar cedo, escovar os dentes, ungir com óleo, orar a Deus, ler um trecho do Evangelho para ver Deus falar com a gente e se alegrar porque estamos quebrantando a carne para Deus. Não adianta nada eu, na sexta-feira santa, não comer um pedaço de carne e já está reinando, pensando mal, que hoje meia-noite eu posso roubar galinha, posso fazer o mal, posso pegar meus filhos, espancar, bater. Eu já estou maquinando o que eu vou fazer depois de meia-noite. O jejum certo é você adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Adianta eu passar 2, 3 dias sem comer, se o meu organismo é acostumado naquela hora a alimentar, derramar o suco do fel, e nada ele vai encontrar, ele vai diluir, ele vai fazer com que a bilis destrói a flora do meu intestino. Jejuar é você buscar em Deus o quebrantamento de pecados. Hoje, sexta-feira santa, é o dia de separar e refletir. Para mim, não é só na sexta-feira santa. Deveria ser todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E levar o conhecimento da verdade ao Senhor. Pastor, você ora e as pessoas é curada. Tem diversos testemunhos, diversas pessoas dando testemunho. Inclusive tem um aí que, o irmão da Sueli, né? Estava na UTI, traumatismo craniano, ia operar. E eles pediram oração. Ele deu testemunho. E na hora da cirurgia, ele viu 4 pessoas vestidas de branco dentro da sala de cirurgia. E o médico falou para ele que não, que só tinha 3. O quarto era quem? Jesus. É aquele que nós intercedeu e clamou a ele. Pastor, por que você tem passado por algumas enfermidades? Porque eu como aquilo que eu sei veneno. Me mostra algum alimento que hoje meus alimentos que não tem veneno, ganância do homem. E às vezes a gente deixa de fazer um exercício físico e vai acarretando que aquilo ali vai intoxicando o físico da gente. Então hoje nós não vamos prolongar porque tive que fazer um exame e esse exame deu trombose na perna. E o médico me pediu no mínimo 3 meses de repouso tomando os remédios. Mas eu não posso deixar de falar para vocês do amor de Cristo. Se Ele quiser me curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo meu Deus. Eu só peço a Ele que não solta da minha mão. Então eu quero orar agora por você que está enfermo, quero orar por você que está necessitando. Que o Senhor entre com a sua mão e vem quebrar o espírito de divórcio. Para você que hoje está passando por uma luta financeira horrível. Existe 4 principados chamados migrador, devorador, destruidor e cortador. Se você não entrega para Deus o que pertence a Deus, dificilmente você vai ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Quero agora, nesse momento, convidar você a buscar fidelidade a Deus. Andar segundo os mandamentos e as leis do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero agradecer àqueles que dizimaram, àqueles que ofertaram. Quero agradecer ao Senhor pela sua infinita graça, poder e bondade. Pai, nós entregamos a nossa vida física nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa levantar a sua graça e seu poder e vir nos abençoar. Abençoa, Senhor,
a população de Anápolis, abençoa os líderes, Senhor, que administram essa cidade, abençoa nossos vizinhos, vem quebrando todo o jugo, Senhor, de Satanás sobre a vida das pessoas, vem trazendo discernimento, sabedoria, e que nós possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ser liberto da enfermidade, ser liberto da escassez, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, reveste nós no sangue carmesim, aquele sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, um alto preço que foi pago por amor a mim. Eu quero agora, nesse momento, convidar o Senhor, traz discernimento àquelas pessoas que não têm costume de ler a palavra do Senhor, e aqueles que lêem a palavra do Senhor vêm colocar em prática as leis e os mandamentos do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai quebrando toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria. E Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor, jogando por terra agora toda oração contrária. Vem, Espírito Santo de Deus, toma esse altar nas suas mãos, toma a minha vida, faz de nós conformidade à vontade do coração do Senhor. Seja nós agora debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido vocês a se colocar de pé, abrir a mão, a posição de receber. Que o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus, que o grande amor do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nos abençoa não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, nos protegendo, nos trazendo a saúde, a paz, trazendo a prosperidade, e que a paz reina em todos os lares. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.